tarde, companheiros da Causa Operária TV. Está começando mais um Mundo em uma Hora. Obrigado a todo mundo que está aqui com a gente. Eu sou Adriana Machado, de Nova York, e hoje a gente vai falar sobre o Mali. Eu estou aqui com meus companheiros, a Júlia Scalvenzi, Roberto França, Tiago Assad, e a gente vai falar um pouco desse país africano que é muito importante e que está em completa ebulição agora. Queria, antes de começar, lembrar todo mundo para curtir o nosso vídeo, se tornar membro da Causa Operária TV, curtir o canal Internacionalismo e mandar o vídeo para todo mundo para ajudar a divulgar o nosso trabalho, uma análise marxista sobre o que está acontecendo no mundo e divulgar a Causa Operária TV, que é o canal da esquerda que promove um debate marxista e luta pelo Lula presidente, por um governo de operários e pela revolução. Então, todo mundo que puder ajudar, do jeito que puder ajudar, a gente agradece. A gente está gravando, esse programa é gravado, a gente gravou anteriormente, ele vai ao ar no dia 24 de janeiro, e a gente vai começar falando um pouquinho da história do Mali. O Mali é um país que está no norte da África, na área do Sahel, que é a área que é a fronteira entre o deserto e as áreas mais exploráveis da África. É uma região muito importante que, depois da guerra da Líbia, quando os Estados Unidos desestabilizaram e destruíram a Líbia, mataram Gaddafi, deixou um vácuo de poder ali na área e desestabilizou muito aquela região. E o que aconteceu no Mali foi que o norte do Mali foi totalmente estabilizado por forças dos Tuareg, a região do norte do Mali, do Azawad, foi toda liderada pelos grupos chamados terroristas, né? Alguns grupos islâmicos, muitos grupos islâmicos. E a gente tem um vídeo no Internacionalismo que é do nosso correspondente da Guiné-Bissau, Youssef, que fala sobre a situação no Mali, chama Tentativa de Assassinato do Presidente do Mali, o que está acontecendo no país, que explica muito sobre a história do país. Mas a gente teve, em 2012, logo depois da Guerra da Líbia, que foi em 2011, teve um golpe no Mali e o governo chamou a França para ajudar a controlar essa região do norte do Azawad, que estava fora de controle com os grupos que eles chamam de terroristas, os grupos jihadistas. Então começou um controle maior da França, militar da França na região. E desde então existe muito conflito. Em 2020 teve muito protestos enormes que acabaram com outro golpe. O presidente Ibrahim Keita acabou saindo do governo, renunciou, e o atual presidente Assimi Goïta, que é um militar, tomou o poder. Em 2021 ele teve que dar outro golpe, então foram dois golpes, um em 2020 e em 2021, e a situação vem com muitos conflitos na região. Então a gente vai tentar explicar um pouco mais sobre o que está acontecendo. Queria que os companheiros falassem um pouco sobre o Mali, só para a gente começar a explicar um pouco como que é o Mali. Então, o Mali, ele é um país aí que a gente coloca praticamente ali no norte, norte da África, mas é um país mediterrâneo, é um país que não... se ele é um estado tampão, ele é um estado
que está ali, não tem saída para o mar, mas ele é banhado pelo famoso rio Níger, que é um dos maiores rios africanos. E aí, por conta disso, é um país com uma dificuldade, com dificuldades sérias na economia, né, em termos de desenvolvimento, por conta da sua centralização, né, da sua localização geográfica. Então, ele é o oitavo país, maior país da África, mas é um estado muito novo, um país fundado em 60, né, e uma região aí que se estende, né, dentro do deserto do Saara. Então aí ele encontra-se dificuldades aí em termos de energia, por exemplo, que ele, por ser ser um país dentro do deserto, encravado no deserto, ele tem dificuldades. Então a atividade econômica vai se estender ao longo do rio Níger, né, que é a principal via de circulação, inclusive para chegar ao Oceano Atlântico. E a melhor situação para chegar no mar Mediterrâneo, ele é simplesmente por via terrestre, em uma rota bastante complicada, inclusive uma rota utilizada aí no Rally Paris-Dakar, né, também, que tem, para ter uma ideia de como, quem tem essa imagem na mente sabe, vê que é uma região de dificuldade de circulação. 50% da população dispõe de energia elétrica, é uma dificuldade econômica bastante grande. E a principal atividade deles é no pastoreio e também atividades agrícolas pequenas, sendo que a maior delas de exportação é algodão. E aí o que resta aí é atividades de exploração mineral, principalmente o ouro. O país, então, encontra-se, é muito difícil a atividade econômica, né, sem um projeto aí coletivo que consiga dar conta desse problema que se encontra o Mali, e principalmente pelo imperialismo francês, nesse caso aqui que a gente vai comentar. É uma coisa aqui ainda sobre a economia. O Mali ele é um país com um altíssimo grau de... É um país muito atrasado, né? A gente viu aqui os dados, só 55% da população tem acesso à eletricidade, uma coisa fundamental aqui da vida contemporânea, desde pelo menos o século XVII, desde o século XIX, mas ainda é praticamente um privilégio lá nesse país você ter acesso a esse recurso. Toda a economia vive à base da extração mesmo, né? Que responde a 80% do PIB do Mali, que em 2019 era de pouco mais de 17 bilhões de dólares. Nesse mesmo período, a dívida externa do país era superior a 6 bilhões de dólares, quer dizer, quase 40% do PIB aqui estava nas mãos de estrangeiros, além do controle direto também que o imperialismo, sobretudo o imperialismo francês, tem sobre a sua antiga colônia. Mali, desde o século XIX, era uma colônia francesa, conseguiu sua libertação na onda revolucionária que o mundo viveu a partir dos anos 60, quando a fraqueza do imperialismo levou a uma sucessão de mobilizações independentistas em toda a África, mas o país continua muito atrasado aqui, continua sendo sofrendo todas as pressões para se manter uma região muito atrasada em termos de ser sufocado mesmo, né? Tentando buscar aqui a palavra, mas ele é como todos os países atrasados, ele sofre esse fenômeno de ser muito
atacada pelo imperialismo em sua capacidade de desenvolver suas forças produtivas, e em função disso, o país tem sido um terreno fértil também para movimentos de luta popular, mas que são muito baseados, como quase todo o mundo, toda a África e o Oriente Médio, nessas regiões de grande interesse geopolítico do imperialismo e de muito atraso também econômico e social, principalmente econômico, né? Você tem uma presença muito grande do chamado fundamentalismo islâmico, uma expressão do nacionalismo árabe e africano também, sobretudo nessa região do norte da África, na região do Maghreb chamado. Eles têm lá uma forte presença do Estado Islâmico e da Al-Qaeda, que eram uns grupos que faziam o combate aqui contra os combates mais radicalizados aqui contra o imperialismo. E a partir da derrota a partir da desintegração da Líbia como nação, né, quando o imperialismo resolve invadir e destruir completamente o país, assassinando em 2011 o ex-presidente da Líbia, Muammar Gaddafi, toda essa região ela acabou sofrendo essa profunda instabilidade aqui, que é interessante de ver essa situação toda, como que ela se desenvolve, porque no primeiro momento o imperialismo aparece como uma força irresistível, é uma coisa muito comum até, a nossa geração viu bastante isso, o imperialismo chegar com uma força destrutiva, assim, mesmo explodindo tudo, arrasando com tudo, mas poucos anos depois, né, vem a contrapartida disso, né, numa perspectiva dialética do desenvolvimento das situações que o imperialismo provoca. Eles começam um movimento que depois eles não conseguem controlar, encontram muita dificuldade, e aí um desses perigos que eles encontraram foi justamente de manter a estabilidade do norte da África, coisa que eles nunca mais conseguiram. E no caso do Mali, a instabilidade foi tão grande que a própria França, praticamente seus donos, né, os patrões aqui do povo do Mali, eles não conseguiram mais sustentar essa dominação, tiveram que sair do país. E agora você tem uma situação aqui onde eles estão tentando mais uma vez sufocar o país por medidas de guerra econômica através de sanções, mas a população continua muito decidida na luta contra o Mali, contra o imperialismo, e o problema é que isso vem provocando também uma situação de um exemplo. O Mali, ele acaba que quando ele consegue expulsar os franceses, como ele está conseguindo agora, ele anima toda aquela região da África Ocidental. Ali você vai ter países como Mauritânia, Burkina Faso, a Costa do Marfim. São regiões que sofrem também com a influência do imperialismo, sobretudo Burkina Faso, que também tem uma presença muito grande de militares franceses, mas toda essa região das ex-colônias francesas tem aqui cerca de 5 mil soldados franceses e encontram-se já se encontravam com muita dificuldade para manter o controle da região. Perdendo o Mali, como está acontecendo agora, eles vão se ver ainda mais pressionados. E o problema é que isso acaba desembocando aqui numa reação que, por exemplo, em Burkina Faso agora, no último dia 22, houve um protesto no país, onde um dos temas, uma das bandeiras que eram levantadas pelos manifestantes era justamente
como foi destacado na imprensa árabe, que Al Jazeera, que tratou do protesto, entre eles havia uma bandeira de solidariedade ao nacionalismo, eu não sei agora o gentílico de Mali, eu vou pedir ajuda aqui aos universitários, porque tive essa pequena cárie aqui na minha pesquisa, mas eu estou vendo aqui em inglês, Malian, não sei se é malês. Malês. Malês, né? Obrigado, Adri. Malinês, de acordo com algum que apareceu aqui. Ou maliano. Nossa, maliano... Malês dá também. Malês acho que fica um pouco menos estranho, né? Mas, enfim, também quem somos nós para dizer? O fato é que toda essa mobilização está animando a população do norte da África, da região do Maghreb, e isso é um problema muito sério para o imperialismo, porque isso vem na esteira aqui de uma série de derrotas que o imperialismo vem enfrentando, que vão demonstrando a sua debilidade no sentido de manter o controle da sua estrutura de poder. E ele está no momento, isso vem também no momento de, enfim, crise, uma crise lascada aqui do imperialismo. Eles já estão numa crise econômica profunda, né, desde 2008. Você tem agora a emergência da pandemia que intensificou a crise histórica do capitalismo. Tem uma série de incêndios aqui para o imperialismo, tanto francês quanto europeu em geral, nos Estados Unidos e todas as nações de desenvolvimento capitalista mais avançado, que não conseguem mais controlar as forças que eles mesmos, como diz o Marx no Manifesto Comunista, Marx e Engels, né, as potências infernais que eles criam lá, e agora estão vendo tudo se voltar contra eles. É isso. Eu queria falar um pouco voltando sobre o golpe de 2012 e esses grupos rebeldes, né, do norte da África que levaram a França a chegar com várias operações. Tem a operação a Barkhane, a operação eles criaram o G5 do Sahel, que foram um grupo ali da Burkina Faso, Chad, Mali, Mauritânia e Níger para combater essas organizações jihadistas. Inclusive tinha o Boko Haram, que ficou famoso nessa época, tem a Al-Qaeda no Maghreb Islâmico, o Movimento para a Unidade e Jihad da África Ocidental, o Al-Murabitun, são vários grupos ali daquela região, que é uma região da maioria de nômades, né, tuaregs, e que fizeram com que foram uma desculpa para a França entrar tentando estabilizar a região. Só que essa estabilização não deu certo. Eles gastaram muito dinheiro, levaram muitos soldados para treinar, inclusive o Assimi Goïta, que é o presidente hoje, que é um coronel do exército, ele foi treinado pelo exército francês. Só que agora ele está agindo... na verdade, ele só consegue ficar no poder porque ele tem um pouco de apoio, ele tem um lado nacionalista. O Youssef fala isso no vídeo dele, que ele não consegue ficar no poder sem esse lado popular que apoia ele. Tanto que esses sentimentos contra o imperialismo francês crescem cada vez mais, por isso fica cada vez mais esses exércitos, esses grupos militares franceses de manterem o controle.
Eu queria ler um texto que foi colocado na mídia social do partido, que fala um pouco sobre como que o presidente está agindo, que o atual governo de transição, resultante de uma sequência de 2 golpes de Estado, adota posições nacionalistas. Acaba de aprovar a criação de uma moeda própria para o país, porque a França tinha criado o CFA, que é a moeda franco-africana para a região. E parece que o Assimi Goïta está querendo criar uma moeda própria para o Mali. E voltando ao texto, opõe-se à preponderância francesa e aceita a presença de conselheiros militares russos. Então, existe com o enfraquecimento das forças francesas, de novo, abre espaço para outras forças entrarem. E o que eles estão falando é que existem forças russas que estão chegando na região, mas a gente vai falar um pouco disso daqui a pouco. O texto continua falando que eles querem destruir os grupos terroristas islâmicos, uma tarefa que o Estado francês obteve um rotundo fracasso. E que as posições do Mali, do governo, têm uma extraordinária adesão popular e franca hostilidade do governo francês. Então, quando o Assimi Goïta entrou no poder, o segundo golpe de 2021, no vídeo do Youssef fala, a desculpa para o golpe é para ter certeza que as eleições de 2022 seriam feitas. E agora que chegou a hora de organizar as eleições, o governo falou que só quer organizar as eleições em 2025. Então, isso foi um motivo para a União Europeia, através de um grupo criado na África de 15 países, que chama a Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental, CEDEAO, ou ECOA, colocaram, por causa do adiamento das eleições, eles estão tentando colocar sanções no Mali. Agora, uma coisa aqui. Uhum. É só um ponto sobre isso que eu acho interessante destacar, porque uma coisa assim que muitas pessoas da esquerda têm dificuldade em compreender é que não existe poder no vácuo. Você não governa assim, um presidente não governa sozinho, né? Ele está sempre respondendo aí algum grupo de interesses. O que é uma coisa a questão é sempre saber qual que é o interesse que está prevalecendo. Aqui fica muito claro, no caso do Mali, que existe uma adesão popular, pelo menos mínima. Não sei, até a gente não tem aqui informações até que ponto qual o tamanho desse apoio ao governo do Assimi Goïta, mas pelo menos ela é grande bastante, isso a gente pode falar seguramente, para permitir que ele enfrente o imperialismo. Inclusive fazer umas coisas que a princípio parecem uma coisa assim meio... não parece uma coisa positiva, né? Parece uma coisa muito negativa você assumir o governo, mas falar que só vai fazer eleição daqui a 3, 4 anos. Isso aqui acontece, mas é uma expressão também da luta de classes que muitas pessoas às vezes não entendem. Cara, esse regime que está lá posto, ele já está se deparando com uma situação muito complicada. O país esteve sob ocupação francesa até recentemente. A França saiu agora do país, né? Com a desculpa de combater a Al-Qaeda e manter a estabilidade. O que eles estavam fazendo é o que o imperialismo sempre faz, é destruir o país, né? E eles estão tomando... A França lá, né? Essa briga ainda está acontecendo. E o que a gente falou, o Assimi Goïta, ele é do exército, ele é uma junta militar ditatorial, treinado pelo governo francês, mas que agora, com essa junta, ele está tendo um apoio popular e ele é pressionado por esses grupos populares que o apoiam
porque a única maneira dele se manter no poder contra o imperialismo e contra todos os poderes que estão ali é com esse apoio popular. Então, fala que ele tem apoio do maior sindicato do país, que é o Sindicato Nacional dos Trabalhadores do Mali, que ele tem apoio dos sindicatos dos professores, apoio do Conselho Islâmico. E quando a gente vê as manifestações são muito grandes, e as manifestações têm principalmente esse interesse anti-imperialista contra a França, né? Então, é muito interessante também que ele adiou as eleições, logicamente, porque ele deve ter visto ali que não ia dar para controlar a situação se não adiasse as eleições, mas ele tem essa adesão popular, e quem pressionou ele com essas sanções contra esse ato de adiar as eleições não foi a população, foi essa instituição criada pelo imperialismo, que é a Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental, CDA ou ECOA, que são estados africanos, são 15 estados, tem o Benin, Burkina Faso, Cabo Verde, Côte d'Ivoire, Gâmbia, Gana, Guiné, Guiné-Bissau, Libéria, Mali, Níger, Nigéria, Serra Leoa, Senegal e Togo. Todos esses países estão pressionando o Mali depois que ele anunciou que ia adiar as eleições, mas essa pressão vem através, principalmente, do imperialismo, da União Europeia. Né? A gente podia falar um pouquinho mais sobre essa Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental, a CEDEAO ou a ECOA. A comunidade ela foi criada aí em 1975, né? O interesse de promover um comércio regional, né? Mas evidentemente que se pegar o caso do Mali, é um país criado em 1960. 15 anos depois, estabelecido um acordo econômico, né, com esses países e assim, não é por dentro desses países, né, companheiros? Ele é estabelecido por fora. Então, é uma forma de fazer uma intervenção, um controle geoeconômico por dentro desses países. O detalhe aqui é que esse acordo era necessário também pela questão de vários países têm que se entrelaçar ali. Se pegar o caso do Mali, quem for observar o mapa vai observar que você tem duas grandes, vamos dizer assim, regiões ecológicas diferentes, né, do ponto de vista geográfico. Você tem um grande deserto e a região onde fica a capital, ela que é... Agora não me vem a cabeça aqui. Também não anotei. A capital do Mali? Esse aqui é a Bamako. A Bamako, ela está ali, ela está na região equatorial. É uma região que já tem uma condição melhor do que o restante do país, que é um deserto. Né? Mas se você pegar a própria dinâmica territorial aqui depende, né, de uma circulação. Se for para sair para o oceano, precisa dessa relação com esses países. Né? Então, você pega o caso da Guiné, ou circular via Guiné para exportação, ou via Serra Leoa. Então, o Mali, ele faz fronteira aqui com a Mauritânia, né, o Níger, a Argélia. Se você apontar aqui para a Argélia, Mauritânia, você tem uma divisão que ela é geometricamente detalhada, né, como se fosse aquela divisão dos Estados Unidos de alguns estados ou do Canadá. Né? Então, assim, a norte, né, apontado aí para a Argélia, você tem praticamente uma via de acesso, né, somente, que vai para o Mar Mediterrâneo e fazer comércio com a União Europeia. A situação mais fácil de circulação aqui
certamente é a saída pelo Atlântico, né, para ter uma movimentação e uma logística maior. Então, esse conjunto de países aqui, Guiné, Serra Leoa, Guiné-Bissau, Libéria, Costa do Marfim, Gana, né, todo esse conjunto de países que fazem fronteira com o Mali, né, de certa forma, impõe a esses países um tratado, né, de organização geoeconômica. E aí, evidentemente, pelo bem ou pelo mal, um lado, o imperialismo vai tentar controlar esses países, mas, por outro lado, esses países também acabam se organizando. Então, a questão panafricana, por exemplo, que eu quero falar mais ao final, é uma organização decorrente dessas articulações, né, geoeconômicas desses países. Então, mesmo com intervenção, né, com o imperialismo, no caso da França, recrudescendo, né, com sanções econômicas, que foi o ponto de ativação dessas movimentações mais recentes, acaba que, de certa forma, engajando um grande grupo de pessoas, né, das cidades principais para poder, né, combater esse sistema aí, que é um sistema de opressão. Tá? O que é Então, interessante. essa parte é importante dessas correlações contraditórias aí, né? É interessante a gente lembrar que na Guiné houve um golpe também em 2021, Mamadi Doumbouya, é outro vídeo que a gente tem no canal Internacionalismo, do nosso correspondente Youssef, sobre a Guiné. O Mamadi Doumbouya deu um golpe e é também um militar também com ligações com o imperialismo, treinado pela França e pelos Estados Unidos. Mas quando no começo, dia 1º de janeiro desse ano, o Biden colocou sanções em 3 países no norte da África. No Mali, por causa do golpe, na Guiné, por causa do golpe, e na Etiópia, por causa da tensão no Tigré. E ele tirou esses 3 países de um programa de livre comércio de exportação para os Estados Unidos. A gente pode notar que agora, com essas sanções, o Mamadi Doumbouya do Guiné está dando acesso ao Assimi Goïta e Mali ao Atlântico pelo Guiné, por causa dessa... a gente vendo essa formação dessas alianças contra o imperialismo, né, se acertando ali. Então, a gente vê eles vão ter acesso ao Atlântico por causa do Guiné, que é muito importante, e estão tentando combater esses embargos, que são embargos que fecham as fronteiras, impedem que o comércio chegue até o país, um país que a gente viu que já é tão pobre, né? Para o imperialismo colocar, através da ECOWAS, dessa aliança de países africanos, colocar essas sanções no Mali agora é um absurdo, e a gente vê esses países que estão se alinhando contra o imperialismo, a Guiné, a Etiópia e o Mali. Com certeza. Fala, Júlia. É interessante porque você vê que é um estágio um pouco mais avançado de aliança, se a gente for comparar com as manifestações, os protestos que tiveram e tudo mais. Porque começou de um jeito, né? Começou simplesmente com a população se revoltando, com o governo querendo fazer um pouco mais de coisa, querendo ter a sua independência, até efetivamente chegar no ponto de países oprimidos acabar conseguindo, de certa maneira, fazer até uma certa aliança para tentar superar as imposições do imperialismo.
E isso é importante a gente ressaltar que não vem do nada, vamos dizer assim, não. Os caras um dia criaram uma consciência, quer saber? Chega de imperialismo, acabou, porque assim, a gente tá aí numa série de revoltas contínuas, vamos dizer assim, pelo mundo inteiro. A gente teve o exemplo mais significativo do Talibã no ano passado, que tomou o poder no Afeganistão e expulsou o imperialismo estadunidense depois de 20 anos ocupando o país. E isso, na época, o imperialismo já se mostrou preocupado, achando que, não, que isso aqui, se isso acontecer, é porque provavelmente vai empurrar outros países a fazer isso. Não só o imperialismo, mas também como outros grupos, também do Oriente Médio e tudo mais, apoiaram as medidas que o Talibã tomou, justamente por saber que aquilo era um tipo de radicalização. Então, por exemplo, o Hamas apoiou a tomada do Afeganistão pelo Talibã. E assim vai indo. Então a gente vê aí uma série de revoltas, de protestos ao redor do mundo que expressam esse descontentamento. A gente vê essa concentração ali no Oriente Médio, na África e tudo mais, mas a gente tem isso expressado de outras formas. Por exemplo, os protestos aqui na América Latina que ocorreram contra presidentes neoliberais que foram impostos pelos governos imperialistas, principalmente o norte-americano. A gente está vendo agora, de novo, está tendo uma série de protestos contra o passaporte da vacina, que de certa forma também tem a ver com isso, já que o passaporte da vacina é uma imposição da burguesia para cima da população. Então, são uma série de revoltas, sejam elas grandes, como a questão do Afeganistão, ou até um pouco menores, como um protesto localizado se eu não me engano, o mais recente, que saiu um vídeo hoje até, foi na Bélgica, onde teve uma repressão super forte lá. A polícia jogou bomba, jogou jato d'água nos manifestantes que estavam protestando contra a implantação do passaporte. Então, são vários exemplos que a gente pode dar nesse sentido, né? Porque se a gente for recapitular a política americana nos últimos anos, com a saída do Trump, aliás, ali no finalzinho do governo Trump, a gente viu toda aquela questão da retirada de tropas da África, que deu todo um rebuliço, porque não era pra fazer, e o Trump não tava nem aí pra África, assim, tira mesmo, vai dar nada isso aí. E aí, quando o Biden assumiu com toda essa bagunça lá, a medida estava quase toda cumprida. O Trump já tinha tirado boa parte das tropas ali de algumas regiões. E ele não sabia muito bem para onde ir, né? Biden já meio gaga. Logo quando assumiu, não sabia muito bem para onde ir, foi criticado. Mas no fim das contas, tem tropa lá ainda. Os Estados Unidos ainda tá tentando intervir e tudo mais. E ficou por isso mesmo na situação que a gente tá vendo agora. E o primeiro lugar que ele bombardeou no governo dele foi a Somália. Foi Somália. justamente os grupos jihadistas na Somália, que até hoje continuam fora de controle, né? Ali Amém. Comemorando, né? Comemorando a cadeira da Casa Branca lá que foi bombardear a Somália. Exatamente. Que a Somália que tem tudo a ver com esses grupos jihadistas que tem inclusive ligação com o Afeganistão e com os grupos que estão no Sahel. O imperialismo gastou muito dinheiro nessas expedições, tentando controlar a região e não conseguiu. E agora está tentando controlar através desses governos, essas medidas econômicas, mas continua também, né, com os grupos militares, mas os grupos militares não estão funcionando, então a gente vê cada vez mais golpe, questão econômica. A gente viu aqui essas sanções que a ECOA colocou no Mali, elas não passaram nas Nações Unidas por pressão da Rússia e da França. E a gente pode falar agora dessa abertura que dá, né, a França tirando os exércitos, os Estados Unidos tentando controlar pela parte econômica e política, abrir um espaço para a Rússia entrar. A gente nem sabe se é verdade, o que acontece. A gente viu um vídeo
do comandante da AFRICOM, que é a instituição imperialista para comandar aquela parte da África, falando que a Rússia está mandando mercenários para a região, que estão treinando o exército de Mali. E é muito engraçado Tem um problema. que ele fala que é um absurdo os russos chegarem no Mali, porque eles não seguem as regras, não, eles exploram os países, quebram as leis, violam os direitos humanos, matam inocentes e civis e nunca saem do país. Ele está descrevendo a Rússia, mas é exatamente o que o imperialismo americano e francês fizeram em todos os lugares que a gente viu, né? O cinismo deles é uma coisa impressionante, né? Como que você vê que vale tudo aqui. A pessoa fala qualquer coisa, porque no final o que é preciso mesmo, que é mais importante aqui, é criar um clima de não, pelo menos não deixar barato, né? Tentar semear aqui alguma discórdia, alguma confusão, pra tentar Esse ganhar cara tempo. bom, ele vai mais adiante. Ele fala que é a influência francesa e russa que os Estados Unidos estão preocupados, que a China está procurando uma influência muito grande na África, principalmente na costa do Atlântico. Tem uma base militar no Djibouti, que é a única base chinesa fora da China, e está querendo fazer uma base na Guiné Equatorial. Então, o imperialismo, ele fala que a preocupação do imperialismo é essa. Questão da Agora, uma coisa Rússia, que vocês, pode você comentar, Sati? só uma coisa rápida, porque você vê que não são só as nações, os grupos nacionalistas árabes que se animam com a crise do imperialismo, né? A Rússia e a China desculpa. A Rússia e a China também estão intervindo aqui de maneira muito atuante sobretudo no Mali. Os dois países, representantes dos dois países, da embaixada desses países, da Rússia e da China, defenderam, por exemplo, a medida do governo da junta militar que governa o Mali, né, de prorrogar as eleições, alegando que justamente eles têm que fazer isso em condições que garantam a segurança e legitimidade, né? O embaixador russo lá no país, Vassili, é um sobrenome impronunciável aqui, mas o primeiro nome é Vassili. Ele fala que ele entende e reconhece as dificuldades encontradas pelas autoridades, abrindo aspas aqui para as palavras exatas, né? Entendemos e reconhecemos as dificuldades encontradas pelas autoridades malianas para preparar as eleições gerais, e com isso eles falam que eles demonstram a simpatia aqui e o apoio pela medida, assim como fez o embaixador chinês, Dai Bing. O nome dele é mais fácil de falar, mas ele vai além ainda, o embaixador chinês, e chama atenção para o fato de muitas forças estrangeiras atuarem pressionando aqui não só o Mali, mas toda a costa ocidental da África, o que torna o período de transição entre o governo atual e o governo anterior uma coisa crítica aqui. Então, ele defende também a medida adotada pelo governo, pela junta militar que assumiu o poder. Mas, se acrescentar muito mais detalhes aqui, estou com a impressão de que devemos escutar o companheiro Roberto aqui. Vai lá, Roberto. Então, eu queria mencionar a questão também aí, é uma questão de força, evidentemente, que quando a gente fala em relações internacionais, algo muito abstrato, se falar geopolítica parece algo um tanto quanto moralmente nefasto, né? Alguns falam, mas entre esses fatos aí, colocado desde abaixo, pensando aí numa perspectiva africana, né? Esse movimento pan-africanista ele não se deu sem relações.
Então, até antes dessa junta militar ter assumido esse movimento panafricanista, sobretudo através de um veículo de imprensa que é a Africa News, um dos principais colunistas aí, que é o Kem Seba, ele tem uma relação muito próxima com a Rússia anterior a esse governo. Então, essas relações com a Rússia, dentro de um movimento que muitos vão falar isso, de um mundo multipolar. Evidentemente que não é uma visão nossa, marxista, abordagem multipolar, mas é o que esse movimento preconiza. Tentar fazer de movimentos que sejam de integração de grandes territórios, de grandes massas territoriais. Me parece algo bastante realista, né? E pé no chão, de acordo com as condições que a África dispõe hoje. Então, as relações com a Rússia elas foram sendo construídas a partir de 2015 por esse movimento panafricanista, e ela vai se dar por uma difusão maciça, né, entre esse movimento. Então, por exemplo, Kem Seba vai escrever lá que o Mali deu o tom, né, do sentimento que eles chamam de anti-ocidente, né, o que para eles faz algum sentido, né, porque não é um movimento identitário, tá? É importante dizer isso, porque eles tratam de questões efetivamente econômicas também, né, no caso, embora alguns vão falar, então é economicista, né? Economicista, não é economicista. Então, a interferência estrangeira, de acordo com o Seba, ela nos assuntos internos do Mali forçou a população da República a defender seu Estado. Então, as manifestações realizadas em diferentes cidades, então não só na capital, que tem 1.200.000 habitantes, então marcaram o início da luta dos africanos, né, com tentativas, né, e diz ele, do Ocidente de desenvolver, né, de se, vamos dizer assim, de não desenvolver o continente negro, palavras dele, tá? Então, principais ideólogos aí nesse caso desse movimento, Kem Seba, então ele acredita nessa situação. Só para finalizar essa parte que faz sentido para a gente, tá? Para fechar, hoje, ele diz aí em dia 15 de janeiro, né? Os moradores deram tom ao demonstrar apoio sem precedentes às autoridades de transição. Né? Então, isso é um documento importante, né? Publicado no jornal russo Ekonomika Segodia. Então, aí ele coloca, hoje os moradores deram tom ao demonstrar apoio sem precedentes às autoridades de transição, desafiando o CDAO, o Ocidente coletivo, de acordo com ele, em particular Paris. Então, isso é uma publicação que ele faz no Instagram dele, né, e ainda fala, né, milhares de manifestantes tiveram com bandeiras malianas, né, malianas e tricolores russas. Então, isso é algo que essas relações elas foram construídas anterior a esse governo de transição, o que coloca, então, os Estados Unidos e a França numa linha de frente, né, de ataque do Mali como um país aí que está emergindo também agora na luta anti-imperialista, companheiros. Eu queria ler uma parte de um texto que o Assimi Goïta escreveu, que ele está sempre sofrendo ameaça de assassinato, né? A situação está chegando perto de ficar fora do controle. Aí ele fala assim: eu sou mortal, não sou perfeito, estou ciente. A história vai me julgar um dia, mas até lá só peço seu apoio. Eu não escolhi esse destino, ele se impôs a mim. Deus sabe o que está fazendo. Irei até o fim, mas se morrer antes de atingir nosso ideal, continue o projeto sem mim e lance as bases para a mudança com meu sangue e minha carne. Nenhum sacrifício é grande demais para esse país. Não sou Thomas Sankara, nem Jerry Rawlings.
Sou Assimi Goïta. Lembre-se de mim como um reformador e não como um revolucionário. A morte não me assusta, eu a via todos os dias no campo de batalha. É o fracasso que me assusta. Se a morte me casar no caminho para este ideal, não chore por mim. Eu sou Assimi Goïta, o homem que sorri todos os dias para a morte com o pulso fechado. Um pouquinho do texto que ele escreveu. Mas mostra que ele não é um revolucionário, claramente. Ele é um reformador. Mas que agora está acontecendo, por causa da situação, está sendo pressionado pela população, pela situação, para se colocar contra o imperialismo, né? Ele não é um revolucionário. Oh, desculpa. Não, pode falar. Ele é meio curioso. Ele não é um revolucionário, mas ele está se colocando numa posição muito revolucionária até, no sentido de você não enfrenta o imperialismo, se você não consegue enfrentar, empreender uma luta contra o imperialismo, se você não empreende também uma política revolucionária, no sentido de impulsionar ainda mais a mobilização popular, né? Isso é o grande fator que permite a vitória política e militar também, claro que principalmente política, sobre esse regime detestável aqui de dominação. Eu acho interessante falar... Só uma coisa também, então, só concluindo esse ponto, que eu ia começar, que eu acabei me distraindo um pouco. Mas é como a situação. O cara ele se declara reformista, né? Mas a situação, independente do que ele pensa, ele é empurrado para adotar uma política muito mais aguerrida mesmo, de enfrentamento, né? Um lembrete aqui para todos os revolucionários aqui, ultra-esquerdistas do Brasil, que ficam dizendo aí que o Lula é conciliador e ele é um cara que é da burguesia. Cuidado com essas avaliações assim muito dogmáticas. As estruturas, elas são muito mais poderosas do que as pessoas. As pessoas tendem a reagir a esse tipo de pressão de maneira, às vezes, até surpreendente, né? Como esse caso do Mali está demonstrando aqui para a gente. E o imperialismo está fazendo uma pressão muito grande por causa fazendo essa propaganda de que esse grupo Wagner russo está na região. Mas por que eles não podem estar na região se o imperialismo está lá há tanto tempo fazendo a mesma coisa, né? E, inclusive, tem aquela reportagem da conversa dos diplomatas, do diplomata russo com o imperialista, que da União Europeia fala, não, esse aqui é o nosso lugar, não vem aqui tomar o nosso lugar. Essa área aqui é nossa. É uma fala absurda para um diplomata, né? É o famoso faço o que eu digo, não o que eu faço, né? Porque o imperialismo faz tudo que eles estão acusando os russos aí, eles fazem numa escala assim inimaginável e também no planeta inteiro, né? Obviamente ninguém aqui é doido de achar que os russos têm qualquer condição de numa situação como essa empreender uma política de ocupação, assim, de invasão brutal, ainda mais num país tão distante, o que é interessante também da gente observar, porque o Mali, a princípio, ele parece muito distante dos grandes centros aqui, dos pontos mais sensíveis do domínio imperialista, né, sobretudo o Oriente Médio, mas existe um choque de forças aqui que desloca a China, leva a China a se deslocar para lá, desculpa, a Rússia. Existe uma situação aqui muito interessante se desenvolvendo, onde o imperialismo, mais uma vez, vai demonstrando aqui uma debilidade incrível, muito grande, para manter seu regime de dominação. Obviamente, as coisas não vão simplesmente se transformar aqui por magia, né? O imperialismo não vai abrir mão
das suas posições, mas ela é mais outro reforço de que a situação a situação de crise aberta, sobretudo pela derrota dos Estados Unidos, pela expulsão, vamos falar claro aqui, dos Estados Unidos no Afeganistão, era uma coisa muito mais progressista para a humanidade do que muitos malucos aqui mesmo, bitolados pela propaganda imperialista, estavam descrevendo. A gente está vendo esse conjunto aqui detestado de países sendo, de governos, aliás, não o país em si, mas os seus governos burgueses, né, sendo constantemente derrotados aqui e empurrados para uma crise que tende a beneficiar a humanidade com muito mais força no período próximo, mas também colocando muita atenção aqui no mundo, né? Finalmente, esses períodos eles são muito esse tipo de situação tende a tornar o imperialismo ainda mais agressivo nos seus pontos nas suas posições onde eles já estão mais defendidos, né? Mas, de qualquer forma, é uma situação interessantíssima, sim, o que a gente está vendo no Mali, é para ser acompanhado, como muitos outros pontos de crise que o imperialismo está vivendo no leste europeu, na Ásia, aqui na América Latina também, mas que abre uma perspectiva muito positiva para a mobilização das forças que estão em luta contra os Estados Unidos, a Europa e os governos imperialistas que governam aqui a humanidade com uma força cada vez menor. E esse é o comentário do imperialismo, quando eles fazem essa propaganda de que a Rússia está indo para lá, que a Rússia é perigoso, que eles não saem nunca mais. A desculpa, o que eles falam, que eles estão tão preocupados com a presença russa e da China, é de que isso cria um efeito dominó nos outros países, que outros países vão também procurar a ajuda da Rússia e da China para resolver os problemas internos ali, e com isso o imperialismo, Estados Unidos e a Europa perdem a influência. E a gente pode ir além, falar não só essa decisão dos governos de se aliarem aos países que não estão aliados ao imperialismo, mas também o efeito dominó pode vir também das manifestações populares. Se uma manifestação se torna maior, a gente já vê na Europa inteira, na África inteira, existe manifestação contra o imperialismo francês, contra o imperialismo americano, e os países estão se unindo para combater essas forças opressoras. Então é isso, companheiros. Muito obrigado a todos que acompanharam a gente até aqui. Esse foi mais um Mundo em uma Hora. A gente falou do Mali. Eu queria lembrar a última coisa, já que a gente ficou na dúvida de como se fala malês, lembrar da revolta dos malês em Salvador, no começo da história do Brasil. O Mali já é um país que tem uma história muito grande de cultura, e a gente vê até na história do Brasil, lá no começo, as revoltas dos escravos do Mali, tem esse capítulo na nossa história. Então, a gente vai continuar acompanhando os acontecimentos na África, e na semana que vem a gente está de volta com mais um Mundo em uma Hora. Não esqueça de curtir o vídeo, divulgar, curtir o canal, e na semana que vem a gente está de volta. Muito obrigada.